essa é a segunda parte da teoria prática. Na parte 1, a gente focou no processo de criação e término de threads e de processos. E agora a gente vai focar nas primitivas de sincronização. Bom, há uma série de mecanismos de sincronização disponíveis nas linguagens e ambientes atuais. Então, por exemplo, a gente pode lidar com semáforos, semáforos Unix, eles não fazem parte da biblioteca de pthreads, porque pthreads faz parte da POSIX 1003.1c e semáforos Unix faz parte da POSIX 1003.1b, são especificações diferentes. No entanto, tu pode usar semáforos Unix junto com pthreads, tá? Eles são perfeitamente compatíveis. Tá? No caso do Java suporta semáforos através da API Java Util Concurrent, que foi uma adição à linguagem a partir da versão 1.5. Originalmente, Java não suportava semáforos, mas a partir dessa versão, sim. Tá? Em termos de mutex, lock and unlock, eles fazem parte da API de pthreads. Tá? No caso do Java, eles também não faziam parte da linguagem, mas a partir dessa API Java Util Concurrent é possível usar mutex em Java. Variáveis de condição, elas também fazem parte das pthreads, tá? Então, o mesmo include que a gente deu na aula passada para criar pthreads, ela dá acesso a mutex e variáveis de condição. No caso do Java, eles também foram só adicionados a partir dessa versão 1.5 com a API Java Util Concurrent. No entanto, Java possui uma variável de condição implícita por objeto sincronizado desde sempre. Então, desde a versão original do Java, sempre houve a noção de monitores e a noção de uma variável de condição implícita. Com a API Java Util Concurrent é possível, então, criar outras variáveis, mas desde o início há pelo menos uma variável de condição implícita. E monitores não é suportado diretamente por pthreads, mas Java sim, Java sempre teve essa noção de monitores, foi sempre um conceito bastante forte dentro da linguagem, e a gente vai discutir isso hoje. Então, alguns dos aspectos que a gente vai ver hoje, a gente vai começar com semáforos Unix, depois a gente vai falar de mutex e variáveis de condição em pthreads, e vai finalizar com monitores em Java. Unix oferece dois tipos de semáforos, tá? São semáforos unnamed e named. Os semáforos unnamed, eles existem no espaço de endereçamento dos processos. Tá? A gente diz que eles são process-wide. E semáforos named, eles existem no sistema de arquivos. Eles são como se fossem arquivos temporários, arquivos de lock que podem ser usados para sincronização. No caso de semáforos unnamed, eles são usados para sincronizar apenas threads ou processos relacionados. Tá? O que são processos relacionados? Processos relacionados são aqueles processos que possuem uma relação de parentesco. Tá? Por exemplo, eu usei um fork para criar um processo filho. Esses são processos relacionados. Então, esse tipo de semáforo, unnamed, ele só pode ser usado para criar ou threads de mesmo processo, ou esses processos com algum tipo de relação. Se eu passar o parâmetro pshare 0, ele vai funcionar só para threads de mesmo processo. Se eu passar pshare diferente de 0, ele vai funcionar para processos relacionados. Agora, se eu tiver duas aplicações que não tem nenhuma relação entre elas, então eu quero fazer, por algum motivo, eu quero fazer uma sincronização entre duas aplicações totalmente distintas no meu sistema, daí eu preciso usar semáforos named. Esses, sim, permitem sincronização entre qualquer tipo de processos. Uma outra diferença é que semáforos unnamed, eles são não persistentes. Tá? Isso quer dizer que, como eles vivem apenas em memória, se o processo que criou o semáforo ou que fez o lock do semáforo for finalizado, esses valores vão ser todos zerados. Tá? Então, simplesmente se o programador esquecer de fechar o semáforo, quando o processo terminar vai ser tudo liberado. Tá? No caso dos semáforos named, eles são persistentes. Tá? Então, se eu criar um semáforo named e fizer um lock nele, isso vai ser equivalente a criar um arquivo temporário de lock no meu sistema de arquivos. Se aquele processo que criou, que fez o lock no semáforo, ele falhar ou trancar ou deixar de executar e não liberar aquele lock vai permanecer existindo no meu sistema. Tá?
até, por exemplo, que eu faça, então, o shutdown do sistema ou delete aquele arquivo de lock. Tá? Então, esses são semáforos persistentes. Tá? Eu vou brevemente apresentar a API dos semáforos named, mas o foco vai ser nos semáforos unnamed, que a gente vai dar aqui, que a gente vai ver a maior parte dos exemplos. Tá? Mas, como uma breve introdução a semáforos named, essa aqui é a API que ele utiliza. Eu gostaria de destacar nesse slide, que mostra a API dele, a função utilizada para criar o semáforo. E essa função utilizada para criar um semáforo named, ela é muito parecida a uma função de abertura de arquivos no Unix. Tá? Eu vou passar o nome, que na verdade vai ser um caminho no sistema de arquivos. Eu vou passar flags, que indicam, por exemplo, o modo de abertura do arquivo. Então, por exemplo, eu posso indicar que eu quero criar um semáforo se ele não existe, ou falhar a chamada se já existe um arquivo com aquele nome, um semáforo com aquele nome. Eu tenho o modo, que são as permissões do arquivo, e eu tenho o valor inicial, e o valor inicial, ele define a semântica do semáforo. A gente falou sobre isso na aula teórica, onde um valor inicial 0 faz com que o semáforo seja usado para sincronização de condição. O valor inicial 1 permite que ele seja usado para exclusão mútua, ele é um semáforo binário. E um valor maior que 1, ou maior que 1, né, dependendo do caso, ele serve como um semáforo de um contador de recursos. Tá? Então, se eu tiver um contador de recursos com uma única instância, eu vou iniciar ele em 1. Mas, tipicamente, eu uso um valor maior que 1 para definir o número de instâncias que eu tenho disponíveis. E as funções principais que eu tenho vão ser o sumWait e o sumPost. O sumWait, ele é equivalente à primitiva P, e o sumPost, ele é equivalente à primitiva V. Tá? Mas esse slide aqui foi só para ilustrar, então, essa API dos semáforos named. A gente vai focar nos semáforos unnamed, tá? que a gente vai ver em seguida no próximo slide. Tá? Semáforos unnamed, então, eu tenho aqui a criação dele, eu vou usar a primitiva seminit. Tá? Os 3 parâmetros que eu vou passar vão ser a variável descritor do semáforo, que é do tipo semt, sem_t. Eu tenho um parâmetro que é a variável pshare, que ela indica se esse semáforo ele vai ser visível só para as threads dentro de um processo, no caso vou passar 0, ou ele vai poder ser visto entre processos relacionados, e daí o valor ser diferente de 0. E value é o valor inicial do semáforo, 0, 1 ou algum valor maior que 1. E as primitivas que a gente vai estar usando vão ser o sumWait, que é equivalente ao P, tá? O sumPost, que é equivalente à primitiva V, tá? Exatamente a mesma semântica. O sumWait ele vai fazer o quê? Ele vai ver se o valor contador é maior que 0, se for decrementa e não bloqueia, se não bloqueia o processo. E o sumPost ele vai ver se tem alguém bloqueado. Se tiver alguém bloqueado, desbloqueia e não incrementa. Se não tiver ninguém bloqueado, incrementa o semáforo. Tá? E uma alternativa que eu tenho aqui é o try_wait. Tá? O try_wait ele funciona para dar um pouco mais de flexibilidade para o programador. Tá? O try_wait ele vai adquirir o semáforo se ele estiver livre. Se não, ao invés de bloquear o processo, ele vai retornar com um código para que o programador, por exemplo, teste e saiba que o semáforo estava ocupado, só que o processo não ficou bloqueado. Ele retornou e o programador poderia, por exemplo, fazer um busy wait em nível de aplicação. Então, o sumWait ele vai, de fato, bloquear o processo se o semáforo estiver ocupado. Ele vai bloquear o processo ele vai ser desescalonado, ele vai ir para um estado de blocked, e mais adiante ele pode ser acordado. O try_wait, ele vai testar, se tiver liberado o semáforo, ele adquire, se não, ele retorna, e o programador poderia fazer uma espera ativa em aplicação e tentar de novo mais tarde, por exemplo. Certo? Então, o nosso primeiro código mais real usando semáforos é esse aqui. E ele implementa o produtor consumidor. É um produtor consumidor com buffer de
tamanho N, no caso aqui meu N tem tamanho 2, um buffer de 2 posições, e eu tenho duas threads sendo criadas aqui. Uma thread prod e uma thread cons, que são as threads produtor-consumidor. Então a thread prod ela vai executar a função produtor e a thread cons vai executar a função consumidor. Tá? Elas estão recebendo como atributos null, então elas vão usar os atributos default, e esse último parâmetro seria o parâmetro que a função recebe. No caso, estou passando null, eu não estou parametrizando a função. A função produtor, ela faz isso aqui. Um processo fica num loop infinito, ele produz um número randômico aqui, coloca, eu tenho a posição in e a posição out, que é onde eu vou inserir, onde eu vou tirar itens no meu buffer de tamanho n. Então, ele vai botar um item na posição in do buffer, vai printar, dizendo que produziu um item, e como o buffer ele é uma lista, ele é um buffer circular, né? Eu vou incrementar, então a próxima posição que eu vou colocar vai ser in mais um mod n. Para ele sempre ir botando circularmente nesse buffer. O consumidor faz algo parecido, ele fica também no loop infinito. Ele vai pegar o que está na posição out do buffer, vai guardar localmente, vai printar dizendo que consumiu e vai avançar o descritor, o ponteiro de consumo que ele tem, que também é uma lista circular, certo? Esse código, ele está no Moodle disponível para que vocês baixem, ele é o exemplo 1, tá? Então, a forma de compilar, a gente viu no encontro passado, é gcc-o, onde eu passo daí o nome do arquivo, por exemplo, ex1 vai ser o nome do arquivo executável que eu vou gerar, gcc-o ex1 vai gerar um executável, e daí eu digo qual o arquivo que eu estou compilando, exemplo 1.c. Então, a linha de comando vai ser gcc-o, nome do arquivo ex1, exemplo 1.c, menos lpthread. Então, se vocês compilarem esse código agora, como ele está disponível no Moodle, vocês vão ver que ele não funciona. Porque o que pode acontecer é que eu posso ter um produtor produzindo ao mesmo tempo que eu tenho uma thread consumidora consumindo, isso porque eu não deixei nenhuma proteção. Certo. A gente viu que a gente consegue corrigir esse problema usando dois semáforos contadores, o semáforo vazio e o semáforo cheio. Tá? O nome dos semáforos não é muito relevante, tá? Não é muito importante, mas eu uso vazio para indicar que, no início, eu teria, então, a possibilidade de ter N threads passando pelo semáforo vazio, que corresponderia, então, ao número de itens vazios que eu tenho no meu buffer. Tá? Se eu tenho um buffer de tamanho N igual a 2, eu teria provavelmente 2 slots vazios no início. E eu tenho um semáforo cheio para indicar o número de slots cheios disponíveis que eu tenho, que no início seria 0. Então, uma forma que eu vou fazer para corrigir esse problema é criar dois semáforos. O semáforo vazio e o semáforo cheio. Esse é o primeiro parâmetro, é o descritor da variável do semáforo. O segundo parâmetro é o pshared. Tá? O pshared indica se vai ser um semáforo que vai funcionar só entre threads do mesmo processo ou entre processos relacionados. Estou passando 0 aqui para indicar que vai funcionar entre threads do mesmo processo apenas. E o valor inicial do semáforo vazio eu passei com n, e n é igual a 2. Tá? Então, no início, eu deixaria que até 2 threads passassem por esse semáforo. O valor inicial do semáforo cheio é 0. Tá? Então, eu não deixaria ninguém passar por esse semáforo cheio logo no início, exatamente porque eu não tenho nenhum item preenchido no buffer. E a forma como eu vou sincronizar o meu produtor e meu consumidor é a seguinte. Eu vou ter aqui um semWait com o semáforo vazio. E isso vai fazer o quê? Ele vai verificar se essa variável contador desse semáforo é maior que 0. Se for, decrementa e não bloqueia. Se não, decrementa. Como eu inicializei vazio com n, ou seja, para os efeitos esse n aqui é 2, como eu inicializei ele com 2, eu deixaria, então, até 2 produtores
no caso eu só tenho uma thread, então eu deixaria o primeiro produtor produzir um item, ele terminaria de produzir, e eu poderia deixar ele até produzir de novo um item. Então, o vazio me permite 2 passagens por esse semáforo sem bloquear. Então, eu tenho um produtor, o produtor ele passa pelo SumWait, produz um item, então ele gera o item, diz que produziu, avança o ponteiro de produção, e ele faz um SemPost cheio, e esse SemPost cheio serve para avisar que, caso alguém esteja bloqueado esperando no semáforo cheio, ele é acordado, senão eu incremento esse valor. Quem vai usar o semáforo cheio vai ser o consumidor. Então ele teria um código parecido. Só que agora ele vai bloquear no semáforo cheio, se tiver em 0, e ele vai consumir o item que ele quer, e depois que ele consumiu, ele sinaliza o semáforo vazio. Então, o que eu poderia ter em termos de linhas de execução nesse programa seria, digamos que o produtor foi escalonado. O produtor foi escalonado, ele tentaria passar pelo semáforo, ele conseguiria, porque o valor inicial foi 2. Então, ele decrementa de 2 para 1 e consegue produzir um item. E, quando ele executasse o SemPost, se o consumidor ainda não entrou em execução, o que ele faria seria botar mais 1 nessa variável contadora desse semáforo cheio. Porque o SemPost veria que não tem nenhum consumidor que tentou executar, ele, como não tem ninguém bloqueado, ele implementaria o semáforo. Digamos que o escalonador do meu processador, ele deixou o produtor continuar executando nesse loop. Digamos que ele não escalonou ainda o consumidor. O produtor vai conseguir passar novamente pelo SumWait, porque o valor inicial era 2, foi de 2 para 1 quando ele produziu o primeiro item, e agora ele vai ver que o valor está em 1 e vai conseguir decrementar novamente e produzir um segundo item. Então ele vai ter produzido 2 itens do meu buffer. Já vai ter botado 2 itens do meu buffer. Eu tenho um buffer de 2 posições, já vai ter botado 2 itens. E nessa segunda iteração, ele deu o SemPost. Novamente, talvez não tivesse ninguém bloqueado no semáforo cheio. Ele foi lá e incrementou de novo, e agora eu vou ter 2 naquele semáforo cheio. Eventualmente, quando o consumidor é escalonado, ele vai poder passar por esse semáforo cheio, porque agora eu já tenho um valor 2. Tá? E ele vai poder passar, consumir o item, vai poder consumir até outro item. E a cada vez que ele consome um item, ele sinaliza, indicando que existe agora mais um slot vazio. Então, a cada produção, eu preencho um item aqui, nesse buffer, e a cada consumo, eu deixo um slot vazio. Eu libero o slot e deixo ele vazio. Tá? Bom, essa foi uma linha de execução onde o processador escalonou o produtor primeiro. O escalonador poderia ter escalonado o consumidor primeiro. Se tivesse sido esse o caso, e tivesse escalonado a thread consumidor primeiro, na primeira tentativa da thread consumidora tentar executar o SemWait, ela ia bloquear. Ela ia bloquear porque o semáforo cheio foi inicializado em 0. Ela ia bloquear por isso. Então, nunca um consumidor ia conseguir executar antes de um produtor. E daí, só quando o produtor fosse escalonado, o semáforo vazio está inicializado em 2, então ele ia conseguir passar, ia produzir o item, e esse cheio aqui, ele ia verificar que existe alguém bloqueado no semáforo cheio, e ia desbloquear para que na próxima vez que a thread consumidora fosse escalonada, ela conseguisse passar desse semáforo e, de fato, consumir o item. Então, se vocês fizerem alguns testes com esse código que está no Moodle, o exemplo 1.c, vocês verão esse comportamento agora funcionando. O que eu geralmente peço no laboratório, e daí eu deixo como exercício de casa, é que vocês criem mais uma thread produtora, ou mais uma thread consumidora, por exemplo. Então, façam aqui mais um pthread create de um prod 2, por exemplo. E o que vai acontecer é que o programa para de funcionar. Com 2 produtores, eu posso voltar a ter um problema de concorrência agora. O meu problema de concorrência
tá? Justamente porque eu poderia ter um produtor passando pelo semáforo vazio, porque é inicializado em 2. Esse produtor está produzindo o item aqui, mas se ele for preemptado e um segundo produtor for colocado em execução, ele também vai passar pelo semáforo vazio, porque é inicializado em 2. E eu posso ter agora um segundo produtor produzindo aqui também. Então, dependendo de como for a intercalação dessas ações, pode acontecer do segundo produtor sobrescrever o que o primeiro produtor produziu. Então, digamos que o primeiro produtor produziu na posição 0 do buffer, mas antes de avançar o ponteiro, ele foi preemptado, e o segundo produtor foi lá e produziu na posição 0 do buffer em cima, sem que alguém tivesse tido a chance de consumir. Então, no momento que eu botar mais de um produtor ou mais de um consumidor, o código para de funcionar. E daí a solução para isso é eu colocar mais um semáforo, no caso vai ser um semáforo binário, por isso que eu estou inicializando ele em 1. Então, no caso, seria um mutex P para o produtor e um mutex C se eu tivesse 2 consumidores, também inicializado em 1. E o que eu preciso agora é fazer com que isso aqui seja atômico. E para garantir que isso aqui é atômico, eu faço um semwait usando o mutex P. Então, com o mutex P aqui e um sempost mutex P aqui, eu consigo transformar esse bloco atômico. Similarmente, eu faria algo aqui. Com 2 consumidores, eu teria que transformar esse bloco atômico aqui. Então, esse é um exercício que vocês podem fazer em casa para verificar, para observar esse funcionamento, que é o que a gente faria geralmente no laboratório. Bom, essa é a introdução a semáforos no Unix. Tá? Para fazer sincronização de pthreads, eu posso, então, usar esses semáforos Unix, que a gente acabou de ver, mas eu tenho outros mecanismos também. Eu posso usar mutex, ou eu posso usar variáveis de condição. Mutex, para fazer minha exclusão mútua, variáveis de condição, para fazer minha sincronização de condição. Tá? É o que a gente vai ver em seguida. Então, para usar mutex, junto com as pthreads, eu tenho um tipo abstrato de dado, que é o pthread mutex-t. Tá? Para eu poder usar uma variável, eu preciso declarar ela, inicializar. Tá? Eu tenho 2 formas de inicialização. Eu tenho uma inicialização estática, usando essa constante, pthread mutex initializer, ou posso inicializar o meu mutex dinamicamente, usando essa função pthread mutex init. No caso, eu vou passar um ponteiro para o meu mutex e um descritor de atributos. Muito parecido com o descritor de atributos que eu podia usar para configurar uma pthread. Só que agora eu posso configurar o meu mutex. Tá? Felizmente, se eu não quiser customizar em nada, eu posso passar null e simplesmente usar os valores default, né, dos atributos da minha thread. Mas se eu quiser configurar, eu posso configurar, por exemplo, o protocolo, que é o protocolo de inversão de prioridade. A gente viu isso na aula teórica, ele pode ser o protocolo de inversão de prioridade usando teto ou usando herança. Se eu usar o protocolo usando teto, então eu posso definir qual vai ser o teto. Eu posso definir um valor, que é o teto, de fato. E eu também posso indicar se esse mutex vai funcionar só entre threads de um mesmo processo ou se ele vai funcionar entre processos relacionados. Tá? Então, pshared 0 indica que ele vai ser usado só entre threads do mesmo processo. Um valor diferente de 0 para process share vai indicar que ele pode ser usado em processos relacionados. E a forma de usar meu mutex no meu código vai ser assim. Eu vou declarar uma variável, no caso eu chamei essa variável aqui de mutex, ela é do tipo pthread mutex-t. Eu vou inicializar ela, então eu tenho pthread mutex init, e essa aqui é a forma dinâmica que eu estou usando, só que eu estou passando os atributos, os atributos null para ela, ou poderia ter inicializado ela usando esse pthread mutex initializer, a inicialização constante dela. E daí eu vou proteger minha exceção crítica usando 2 primitivas, pthread mutex lock e pthread mutex unlock. Tá? Alguns comentários, essa aqui é a inicialização simplificada, utilizando os valores default. A gente vai ver que é bastante simples esse código. Tá?
É uma semântica bem mais simples que semáforos. O único detalhe que eu preciso me ater é que somente a thread que fez o lock, ela vai poder fazer um unlock. Tá? Caso contrário, o unlock ele me gera um erro. Isso é diferente dos semáforos. Nos semáforos, por exemplo, eu poderia dar um SumWait com uma thread e eu poderia dar um SumPost com outra thread, que é o que eu fiz aqui, por exemplo. Uma thread ela fez o SumWait em vazio e outra thread aqui fez o SumPost em vazio. Quando a gente está falando de mutex, a mesma thread que fez o lock, ela precisa fazer um unlock. Sendo que para o lock e unlock, eu sempre passo como parâmetro o ponteiro para a minha variável mutex. Então, a API, que a gente vai ver essa aqui, eu tenho a inicialização do meu mutex e eu tenho aqui algumas funções, eu destaquei algumas. Eu tenho o lock. Tá? O lock ele vai obter o lock se estiver livre, se não bloqueia. E aqui eu quero destacar que o lock, de fato, bloqueia. Ele tira a thread de execução, ela sai do estado running e ela vai para o estado blocked, e ela vai ficar em blocked até que ela seja acordada. Tá? Então, eu mencionei em alguma aula anterior que eu exemplifiquei uma possível implementação de mutex lock, e naquela exemplificação eu quis demonstrar o uso da primitiva test and set, da instrução test and set. E aquela implementação em particular que eu tinha ilustrado, o mutex lock, ele fazia um busy waiting usando o test and set. Mas o objetivo lá era para ilustrar o uso do test and set. Mas no Unix, no Linux, no macOS, a semântica do mutex lock é bloqueante de fato, não é busy waiting, é bloqueante. Eu tenho o mutex try lock. A ideia do try lock, ela é muito similar ao que eu podia fazer com semáforos também. O try lock funciona assim. Ele tenta obter o lock. Se o lock está ocupado, ele retorna com um código de erro. Se o lock está livre, ele obtém o lock. Mas se ele estiver ocupado, em vez de bloquear a thread, ele retorna um código de erro. E o programador pode, se ele preferir, ele fazer um busy waiting em nível de aplicação, em nível de código de aplicação dele. Ele poderia ficar esperando por alguns segundos ou ficar tentando de novo por um tempo antes de tentar fazer um lock bloqueante. Então, isso é para dar mais possibilidades para o programador. Tá? Então, se eu fizer um lock, eu vou obter o lock se ele estiver vazio, ou vou bloquear, e vou ficar bloqueado de fato se ele estiver ocupado. O try lock, eu vou obter o lock se ele estiver vazio, mas se ele estiver ocupado, eu não vou bloquear. Eu vou retornar e o programador fica a cargo de decidir, então, o que ele quer fazer. Por exemplo, fazer um busy waiting. E, por último, eu tenho o unlock. O unlock, ele libera o lock. Ele vai gerar um erro se o lock já estava livre ou se o lock foi obtido por outra thread. Nessas duas condições, se já estava livre ou se foi por outra thread, ele gera um erro. Tá? Então, o código que eu uso para demonstrar esse mutex lock, ele é o exemplo 2, ele está no Moodle também. Tá? E eu tenho aqui o meu main. No meu main eu tenho duas threads sendo criadas, com dois predicados creates. Então, a thread 1 e a thread 2. Ambas recebem atributos null, ou seja, os atributos default. Ambas vão executar a mesma função, minha função, só que uma recebe o parâmetro com o valor 1 e a outra recebe o parâmetro com o valor 2. Então, são duas threads que vão executar a mesma função. E essa função consiste em quê? Em ficar num loop infinito, dizendo a thread com o parâmetro que eu passei aqui, 1 ou 2, a thread 1 iniciando a sessão crítica, a thread 1 ainda na sessão crítica e a thread 1 sem sessão crítica. Ou com o parâmetro 2, singularmente. Tá? Então, não é um exemplo muito criativo, mas dá para imaginar que isso aqui é algo mais sofisticado, que exige várias operações. E se eu quisesse assumir que isso aqui é executado de forma atômica, porque isso aqui seria, então, uma parte de uma sessão crítica, eu precisaria proteger isso de alguma forma. E é para isso que o mutex lock e unlock serve. Então, se eu quiser garantir que isso aqui é executado de forma atômica por essas threads, para evitar intercalações, eu preciso botar um mutex unlock
lock aqui e um mutex unlock aqui. Tá? Se a gente olhar o código desse exemplo é o exemplo 2, ele é bastante simples, como eu mencionei, ele é exatamente o que está no slide, eu tenho 2 threads sendo criadas, algumas modificações aqui, mas basicamente eu quero proteger essas 3 operações, assumindo que elas compõem uma sessão crítica. Eu vou fazer isso usando o lock e unlock. Eu coloquei alguns slips aqui, que é só para não ficar muito rápido na tela, e eu não conseguiria ver o que estava acontecendo. Mas os slips, eles me ajudam, então, a conseguir ver o que está acontecendo. Então, se eu compilar esse exemplo, gcc -o ex2 exemplo 2.c -lpthread, se eu compilar isso aqui, eu tive um warning ali, mas não tem nenhum problema. E se eu executar esse ex2, como eu protegi usando esse mutex lock e unlock, o que eu vou ver é o comportamento que eu queria, né? Então, eu tenho se a thread 1 iniciou, ela vai terminar. Então, ela vai formar essa espécie de escadinha, assim. Se a thread iniciou, ela vai terminar. Então, se eu dar se eu interromper aqui a execução, vou parar a execução do programa, eu consigo ver que se a thread 1 iniciou, ela também terminou, ela saiu. Ela iniciou a sessão crítica, ela saiu da sessão crítica. A thread 2, ela iniciou e ela saiu. A thread 1, ela iniciou e ela saiu. A thread 1 de novo, ela iniciou, ela saiu. Então, tudo bem ela entrar 2 vezes. O que eu não posso seria interromper a escadinha com a execução de outra thread. E isso não acontece exatamente porque eu protegi com o meu mutex lock e unlock. Se eu removesse esse lock e unlock, eu ia ver um comportamento inesperado, né? Seria aquele comportamento onde eu teria uma thread invadindo a seção crítica de outra thread. Então, se eu compilar novamente e executar, sem o meu lock e unlock, agora eu vou ver coisas tipo, por exemplo, o que aconteceu aqui. Já aconteceu um possível problema. A thread 1 tinha iniciado, a thread 2 ainda estava na seção crítica, e daí a thread 1 tinha iniciado, ela ainda estava, e a thread 2 iniciou e estava na seção crítica, e daí então as 2 threads estavam na seção crítica, e daí agora as 2 saíram. Então isso aqui era algo que eu queria ter evitado, que ambas tivessem. E foi o que o meu mutex lock, meu mutex unlock atingiu. Certo? Voltando para o slide agora, esse é o exemplo 2, tá? Vocês podem testar em casa também com o código que está no Moodle. Dando sequência, visto o mutex lock, a gente vai agora para variáveis de condição. Tá? Esse já é um poderoso mecanismo para sincronização condicional. Tá? Eu consigo usar algumas coisas com mutex ou com semáforo binário. No momento que eu uso um semáforo contador ou um semáforo inicializado em 0, eu já consigo mais coisas. Mas usar a sincronização de condição usando pthreads, ele fica mais bem definido quando eu uso variáveis de condição. Tá? Porque eu posso especificar uma condição arbitrária na qual eu quero bloquear, e eu também posso definir, usar primitivas para sinalizar uma thread ou um processo que ficou bloqueado. Tá? Então, o uso típico, por exemplo, seria, por exemplo, eu quero sinalizar dizendo que ou quero bloquear quando o buffer está vazio, ou quero bloquear quando o buffer está cheio, ou eu quero sinalizar quando eu produzi ou quando eu consumi um item, por exemplo. Então, eu posso fazer isso usando variáveis de condição. Tem alguns detalhes que eu preciso tomar cuidado. Eu só posso usar variáveis de condição junto com o mutex. Então, necessariamente, eu só vou poder manipular uma variável de condição se eu tiver num bloco de código protegido por um mutex lock e mutex unlock. Isso é uma condição necessária. Eu preciso garantir um acesso exclusivo para poder acessar minha variável de condição. Então, se eu quiser fazer um wait, por exemplo, eu primeiro preciso ter o lock de um trecho de código protegido com mutex, e depois eu posso usar a primitiva pthread conwait para fazer um bloqueio nessa variável de condição. E o que vai acontecer nessa situação é o processo, ou a thread que fez o pthread conwait, ele vai bloquear numa fila nessa variável de condição,
e ele automaticamente vai liberar esse mutex, que era o mutex que ele tinha obtido antes de poder executar essa primitiva. Então, ele automaticamente libera o mutex, bloqueia o processo na variável de condição e libera o mutex. Essa é a semântica das variáveis de condição. A gente vai ver isso com o código, vai ficar um pouco mais claro. Tá? Então, só algumas definições. Eu tenho o tipo de dado abstrato, que é pthread cond t. Assim como o pthread mutex t, eu também preciso declarar e inicializar ele. Assim como no mutex, eu tenho duas formas de inicializar. Um deles é na própria declaração, usando uma declaração estática, usando essa constante, pthread cond initializer, ou dinamicamente, usando essa função de init, tá? Onde eu posso passar um descritor de atributos aqui. O único atributo é se ele é uma variável process shared ou não. Um programa escrito com variáveis de condição, ele pode ser mais fácil de compreender do que um programa escrito usando semáforos. Especialmente porque, se eu quiser só exclusão mútua, eu vou usar um mutex. Agora, se eu quiser usar alguma sincronização de condição, eu vou usar primitivas específicas para isso. Eu vou usar o pthread cond wait para fazer um bloqueio numa variável de condição, e eu vou usar o pthread cond signal para acordar uma única thread ou processo bloqueado, ou um pthread cond broadcast para acordar todas as threads ou processos bloqueados naquela variável de condição. O pthread cond broadcast funciona como o signal all, que a gente viu numa das aulas teóricas. Então, o cond signal acorda uma thread e o pthread cond broadcast acorda todas. Um outro ponto é, eu também havia mencionado isso na aula teórica, não há nenhuma memorização de signal se eu fizer um signal e não tiver ninguém bloqueado. No semáforo, se eu for liberar o semáforo usando o sempost e não existe ninguém bloqueado, eu incremento em 1 o valor do semáforo. É como se eu guardasse uma memória no semáforo. Se eu dar um signal e não tiver ninguém bloqueado, eu simplesmente perco o signal. Não tem nenhum efeito. Tá? Então, ele tem uma semântica bem diferente dos semáforos, e eu lembro de ter mencionado isso na aula teórica. E o outro ponto que você tem que ter cuidado é que eu só posso usar ele dentro de uma área protegida por um mutex. Então, se eu quiser fazer qualquer uma dessas chamadas, pthread cond wait, pthread cond signal ou pthread cond broadcast, eu só posso fazer um trecho de código protegido por um mutex. E eu vou liberar automaticamente quando eu faço um cond wait, e eu vou obter automaticamente quando eu for acordado por um cond signal. Então, antes da gente ver o código, eu prefiro mostrar assim, uma visão um pouco mais abstrata do que seria um programa usando variáveis de condição com pthreads. Então, essa visão um pouco mais abstrata, ela divide o meu programa em 4 partes. A primeira parte é o main. Então, no main eu vou ter minhas variáveis globais, por exemplo, eu tenho count, buffer, o buffer é o que eu quero proteger, o count seria o número de itens produzidos, por exemplo. Eu vou ter variáveis de condição, que eu quero criar, e necessariamente eu vou ter que ter meu mutex lock, porque eu só vou poder usar as variáveis de condição junto com o lock. E eu vou ter ali meus pthreads creates, né, para criar a thread A e a thread B, por exemplo. Então, daí na thread A, ela teria essa estrutura. Ela executaria até um ponto, e em alguma parte, ela teria que ter um código protegido por um mutex lock. Tá? Então, eu tenho esse código aqui protegido por um mutex lock. E daí, nesse ponto, então, vou pegar o exemplo do produtor consumidor aqui. A thread poderia verificar o valor da variável global, count é igual a n. Então, o número de itens produzidos já é o tamanho do buffer. Então, nesse caso, o produtor, por exemplo, não poderia produzir. Então, eu teria que bloquear. E daí, eu usaria o pthread cond wait. Com o pthread cond wait, eu bloquearia a thread A na variável de condição e automaticamente eu liberaria o lock. O lock ia estar liberado agora. E daí eu poderia ter, por exemplo, uma thread B, que também executaria, e ia chegar um momento que ela teria que ter um código protegido com mutex lock e unlock.
tá? Que é esse trecho aqui. E daí ela faria alguma coisa, por exemplo, ela poderia consumir um item e liberar um espaço no buffer, por exemplo. Ela poderia fazer isso. E se fosse o caso, ela poderia sinalizar a thread A. E ela faria isso usando a primitiva de sinalização. Ela faria isso. Ela poderia, no caso, fazer um signal. Ela poderia acordar todos também, mas no caso faria mais sentido fazer um signal só, fazendo um pthread count signal. E como no C, nas pthreads, a semântica é signaling contínuo, o que acontece é que ela faria o signal, continuaria executando até o final de liberar o mutex, e a thread sinalizada, ela voltaria para a fila para tentar obter esse mutex. E que quando ela obtivesse o mutex, ela ia continuar executando da instrução seguinte ao wait que ela fez. Então, ela fez o wait, liberou o mutex, isso permitiu que uma thread B pudesse executar agora, obter o mutex, executou, produziu algum item, por exemplo, ou consumiu algum item, ou fez alguma mudança de condição, e ela decidiu sinalizar a thread A. Ela sinaliza isso usando um signal. Ele tem a semântica signal contínua, então ela continua até liberar o mutex, e a thread acordada vai tentar obter esse lock de novo. Quando ela conseguir obter esse lock de novo, ela continua a executar do trecho exatamente seguinte à instrução que ela bloqueou. E a última parte do programa seria, então, o join no main quando as threads terminam. Tá? Essa é a estrutura alto nível. A gente vai ver agora as primitivas que o C fornece. Tá? Então, eu tenho aqui algumas partes que eu queria destacar desse código. São as primitivas wait, pthread count wait, que vai bloquear, pthread count signal, que vai acordar uma thread nessa variável de condição, ou pthread count broadcast, que vai acordar todas as threads bloqueadas nessa variável de condição. Tá? A gente vai colocar isso em prática usando um código em C, que é o código do produtor consumidor. Esse código também está disponível no Moodle, ele é o exemplo 3. Em alto nível que eu tenho aqui é um main. No meu main eu estou criando duas threads. Eu tenho a thread produtor, prod, e a thread consumidor. A thread produtor vai executar a função produtor. A thread consumidor vai executar a função consumidor. Está aqui a função produtor. Está aqui a função produtor. E está aqui a função consumidor. Tá? O que elas fazem? Elas ficam no loop infinito, while true. Eu vou produzir um item, vou printar ele na tela e vou avançar o meu cabeçote de produção, né, o meu in aqui, que é a minha variável de produção. Eu vou avançar ele mais um mod, o tamanho do buffer, que ele é uma lista circular, né? Nesse caso aqui é um buffer de 10 posições. Então, eu não vou desenhar ele aqui, mas imagine um buffer de 10 posições, e eu vou sempre produzindo na posição mais um, quando chegar no final, eu volto para o início. Né? E aqui eu tenho o meu consumidor, né? E ele consome o item e também avança o ponteiro aqui de consumo. Bom, se eu botar esse programa para rodar, ele não vai funcionar, né? Porque eu não estou sincronizando, então eu posso ter produtores produzindo enquanto consumidores estão consumindo e eu vou ter uma condição de corrida. Então, vocês podem executar esse programa no Moodle como ele está hoje e ele não vai funcionar. Então, a gente viu a solução para esse código usando duas variáveis de condição. A gente viu esse código na aula teórica. E as variáveis de condição que eu demonstrei na aula teórica foram as variáveis de condição not full e not empty. Tá? O nome delas aqui não carrega nenhuma semântica booleana, tá? Então eu quero deixar isso bastante claro. Not full e not empty poderia ter chamado de banana e laranja. Tá? Então, not full e not empty não tem nenhuma semântica booleana. São dois nomes. Tá? Só que esse nome, not full e not empty, vai me ajudar a entender a execução do programa. Mas o fato de ter um not ali ou não tem nenhuma semântica booleana. São duas variáveis de condição, banana e laranja. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso inicializar meu mutex, porque eu só vou poder usar essas variáveis de condição dentro de um mutex. Então, estou inicializando ele aqui, passando os atributos default. Vou inicializar as duas variáveis de condição, not full e not empty.
também usando os atributos default. E agora eu vou ver como é que eu posso usar nesse meu programa NotFull e NotEmpty para proteger. Bom, essa solução aqui só vai reproduzir o que a gente viu em pseudocódigo em sala de aula. Mas o que ela faz é o seguinte: quando que o produtor não pode produzir? Ele não pode produzir quando o buffer está cheio. Ele vai ter que esperar. Então, eu tenho, convenientemente, uma variável count aqui, que é o incremento quando eu produzo e o decremento quando eu consumo. Então, o count vai me dizer o número de itens produzidos, mas ainda não consumidos. Então, quando o count for igual ao tamanho do buffer, o produtor não pode produzir, porque o buffer está cheio. Então, como é que ele bloqueia? Ele bloqueia fazendo um pthread conduit. Ele vai fazer um pthread conduit nessa variável aqui que eu chamei de NotFull, mas poderia ser a variável banana. Ele vai fazer um pthread conduit nessa variável. Só que a gente sabe que eu só posso fazer um pthread conduit se eu tiver num trecho bloqueado por um mutex. Então eu tenho aqui meu mutex lock, meu mutex unlock. E o que o processo, quando ele faz o pthread conduit, faz é, ele bloqueia nessa variável de condição, ele vai para o final dessa fila, e ele automaticamente libera o lock. E esse lock vai estar liberado. E o processo bloqueado na variável de condição. Bom, o consumidor ele tem uma estrutura parecida. Quando é que o consumidor não pode consumir? Quando é que ele tem que bloquear? Quando não tem nada para consumir. Então, quando o count for 0, o consumidor tem que bloquear. E ele bloqueia fazendo um pthread conduit. Um pthread conduit, aqui na variável NotEmpty, só que eu sei que eu só posso fazer esse conduit dentro de um trecho protegido por um mutex. Então, eu tenho meu mutex lock e unlock. O que o consumidor faz, no caso, é, se ele não puder seguir adiante, porque não tem itens, ele bloqueia nessa variável de condição e automaticamente libera o mutex. Bom, tem mais um trecho do meu programa que é o seguinte: quando um produtor tentou produzir e não conseguiu, ele ficou bloqueado, tudo bem. Mas digamos que um produtor conseguiu produzir um item. Então ele produziu de fato um item. O que eu posso afirmar sobre o estado desse buffer? Eu não sei quantos itens são produzidos, mas se eu acabei de produzir um item, uma coisa eu tenho certeza: que esse buffer não está vazio. Então eu posso fazer um pthread count signal not empty. Se tinha alguém bloqueado esperando porque o buffer estava vazio, ele vai ser acordado com esse not empty. Se não tinha ninguém bloqueado, o signal é perdido. Tá? Nenhum problema. E similarmente, depois que um consumidor consome o que está no buffer, o que eu posso afirmar sobre o estado do buffer? Bom, eu não sei quantos itens tem ali. Eu sei que eu acabei de consumir um item. Eu não sei quantos itens tem no buffer. Não estou nem questionando o estado do buffer. Mas eu acabei de consumir um item. O que eu posso afirmar é que esse buffer não está cheio. Então, eu posso dar um pthread count signal not full. Se havia algum produtor bloqueado na variável not full, ele é acordado agora. Se não havia ninguém bloqueado, tudo bem, o signal é perdido, nenhum problema. E isso ilustra, então, a solução do problema do produtor-consumidor usando variáveis de condição implementada em C. Eu tenho um comentário agora para fazer que é o seguinte: o C ele não suporta nativamente monitores. A gente vai ver que o Java, por exemplo, suporta. O Java tem suporte completo a monitores. O C não. Mas essa semântica executada nesse programa, ela tem uma semelhança com monitores. Tá? Então, eu consigo quase que construir um monitor handmade, um monitor manual, assim, usando esses mutex lock e usando essas variáveis de condição. Então, apesar do C não ter nenhuma estrutura que represente um monitor, eu posso ter um arquivo .c aqui. Eu posso ter um arquivo .c. Eu posso ter algumas funções, esse meu arquivo .c. Então, isso aqui é o meu file.c. Não ficou muito bem desenhado, mas é o meu file.c. Eu posso ter algumas funções, por exemplo, posso ter a função produtor,
e eu posso ter a função consumidor, e eu posso, por exemplo, garantir que eu tenho um trecho aqui onde eu faço um mutex lock e um trecho que eu faço um mutex unlock. E eu faço isso para todas as minhas funções. Se eu fizer isso para todas as minhas funções, eu vou poder garantir que ou esse trecho de produtor ou esse trecho de consumidor executa de forma mutuamente exclusiva. Então já se parece um pouquinho com a semântica do monitor. E além disso, além desse mutex lock e unlock, eu posso ter o meu wait aqui, e se um processo fizer um wait dentro de um trecho bloqueado para o lock e unlock, ele vai liberar o monitor e vai vir para o final da fila dessa variável de condição X. E quando eu fizer um signal aqui, eu vou acordar um processo que está no início da fila da variável de condição e vou permitir que ele volte a esperar pelo lock do monitor. No caso, vai ser o lock do mutex. Mas ele vai voltar a esperar pelo lock do mutex. E esse signo aqui ele vai ser signo contínuo, então ele vai continuar executando até terminar o método do monitor. Então, apesar do C ele não me dar uma ideia de monitor, uma construção de monitor como o Java me dá, eu posso pensar nesse comportamento que eu acabei de criar como uma espécie de monitor. Ele funciona de uma forma muito parecida com o monitor que a gente viu da forma conceitual. Certo? E o último ponto desse encontro é exatamente monitores em Java. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, esse exemplo dessa classe em Java, tá? É uma classe, ela se chama interfere, ela tem uma variável privada e um método update público, tá? Que manipula essa variável. Se eu criar uma instância dessa classe e dar essa instância para duas threads, ambas podem fazer chamadas ao método update e essas chamadas vão ser concorrentes, vão manipular o método update e elas podem criar algum tipo de inconsistência. Então, se o método update for chamado simultaneamente por duas threads ou mais threads, elas vão causar interferências nas suas execuções. Tá? Então, ficou bastante simples, porque o update ele está fazendo só um comando aqui. A gente sabe que esse comando aqui ele exige trazer um valor da memória, incrementar o registrador, trazer um valor da memória para o registrador, incrementar o registrador e gravar de novo na memória. Mas eu poderia ter feito um trecho um pouco mais complexo aqui. O ponto é o mesmo. Se duas threads obtiverem uma referência a esse objeto e chamarem o método update concorrentemente, elas vão causar interferência. Tá? Só que o Java fornece uma forma muito elegante para eu transformar esse método aqui num método de monitor, ou seja, garantir exclusão mútua, com a palavra reservada synchronized. Então, se eu definir que agora o meu método é public synchronized void update, em vez de public void update, eu garanto agora que nunca eu vou ter duas threads executando esse método de forma concorrente. Então, se duas threads tiverem a referência para o mesmo objeto e tentarem fazer a chamada ao método update, uma vai executar, ela vai terminar, para só então a outra poder executar. Eu não vou ter mais chamada concorrente. Tá? Esse modificador synchronize, ele funciona para o método inteiro, ou eu poderia também definir um bloco do meu código synchronized. Como esse exemplo aqui, o meu método só tinha uma linha, o bloco também só tem uma linha. Mas digamos que eu tivesse um método bastante grande, eu poderia ou sincronizar todo o bloco, todo o método, ou um bloco específico, que nesse caso aqui eu usei um objeto de lock, que é o objeto dis, que representa o objeto corrente. E daí eu posso definir um bloco arbitrário, desde que eu tenha esse objeto de lock, para decidir o que eu quero sincronizar. Então eu posso sincronizar o método inteiro, ou só uma sequência de comandos. Então, como é que eu programo monitores em Java? Bom, as variáveis permanentes do meu monitor vão ser dados privados da classe. Eu vou definir dados privados. Os procedimentos do meu monitor vão ser métodos onde eu coloquei esse modificador synchronized. Tá? E agora, por definição, por construção, o Java vai me garantir que eu não vou ter dois métodos daquela classe executando daquele objeto executando simultaneamente. Tá? O synchronize vai me garantir isso. Digamos que eu tenho um método
produtor na minha classe e o método consumidor, e eu botei o modificador synchronized em ambos, nunca uma chamada do método produtor vai ser concorrente a uma chamada de um método consumidor. Vão ser chamadas mutuamente exclusivas. Tá? E isso vai ser garantido. E eu posso ter no Java também sincronização de condição. Tá? E eu só posso chamar as minhas primitivas de sincronização de condição se eu tiver num bloco synchronized. Tá? Muito parecido com o que aconteceu com o C. Eu só podia chamar o pthread conduit se eu tivesse num bloco protegido por um mutex. Aqui eu só vou poder chamar o wait se eu tiver num bloco protegido por synchronized. Tá? Então, a thread que executar o wait, ela vai ir para uma fila bloqueada no objeto de lock, até que ela seja acordada. Eu posso acordar uma thread usando notify, que é equivalente ao signal, ele vai acordar uma única thread que está na fila de espera, ou o notify all, que vai acordar todas as threads que estão na fila de espera. Cabe aqui ressaltar que o Java ele não suporta diretamente a criação de várias variáveis de condição, como eu fiz no C ali, por exemplo. Então, o que o Java tem é uma variável de condição implícita por objeto sincronizado, por objeto onde eu estou usando synchronize. Então, em cada objeto onde eu estou usando synchronize, eu tenho uma variável de condição implícita e eu posso usar ela. Mas a gente viu que a partir de bibliotecas específicas, o Java sim permite criar variáveis de condição arbitrárias. Mas aqui a gente vai mostrar o exemplo com uma única variável de condição. E daí, para isso, eu tenho um exemplo no Moodle, que é o monitor tester, tá? Que é esse código aqui. Então, esse código aqui está dividido em 3 partes. Eu tenho uma classe monitor, myMonitor, que ela tem um método update, e esse método update ele diz assim, ó, ele recebe um ID, ele diz que a thread 1 vai atualizar, faz um pequeno sleep, e daí diz que a thread 1 atualizou, ou a thread com o ID que eu passei como parâmetro. Mas a ideia é que isso seria eu estou simulando aqui uma atualização que poderia ser mais complexa, que poderia levar algum tempo. Tá? Então, essa aqui é um objeto que eu chamei é uma classe que eu chamei de myMonitor, só que uma instância desse objeto, nesse momento, não vai ser um monitor. Era simplesmente um objeto, porque eu não fiz nada ainda para ela se parecer com um monitor. Eu tenho aqui também a criação da minha thread. Eu tenho a criação da minha thread, onde eu tenho o que a minha thread faz. Ela estende thread, estou usando aquele primeiro mecanismo para criar uma thread. Ela tem um construtor, onde eu recebo uma instância de myMonitor e um ID. E o corpo da thread, basicamente, é ficar no loop infinito, chamando update na variável myMonitor. Ela fica no loop infinito chamando updates. E ela dorme por alguns segundos para não ficar chamando... para eu conseguir visualizar alguma coisa, eu boto ela para dormir alguns segundos. Tá? No caso aqui, 3 segundos. E o que eu faço, a terceira parte do meu código é o main. Tá? Eu tenho aqui minha classe monitor tester e eu tenho a minha função main, onde eu crio uma instância da minha classe monitor e eu crio 2 threads. E eu passo para ambas as threads a mesma instância, ou seja, eu tenho 2 threads apontando para o mesmo objeto, myMonitor, e ambas as threads vão ficar no loop infinito chamando o método update. Chamando o método update. Então, se eu rodar esse programa, ele certamente não vai funcionar. Então, se eu compilar o programa, monitor tester.java, e se agora eu rodar esse programa, então vou passar o class path ao diretório corrente, monitor tester. Se eu rodar esse programa, eu já tive uma situação aqui, já posso dar um Ctrl C, já tive uma situação aqui onde a thread 1 ia atualizar e a thread 0 também ia atualizar. Então, uma thread tinha o índice 0, outra tinha o índice 1, e uma estava atualizando, estava dentro desse método, e a outra já chegou para atualizar também. Antes que elas terminassem de atualizar, as duas estavam atualizando ao mesmo tempo. Então, eu quero corrigir esse programa. E para isso, eu vou utilizar inicialmente o meu modificador synchronized.
Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou garantir que esse método aqui, que o método update, ele não pode ser chamado concorrentemente. Mesmo que eu tenha duas threads com a mesma referência do mesmo objeto, myMonitor, chamando o método update, eu nunca vou deixar o synchronized nunca vai deixar que o método update seja executado simultaneamente para ambas as threads. Então, com esse modificador aqui, se eu já compilar o meu código e executar ele de novo, eu já vou observar uma diferença. Então, agora a thread 0 vai atualizar e ela atualizou. A thread 1 vai atualizar e ela atualizou. A thread 0 vai atualizar e ela atualizou. A thread 1 vai atualizar e ela atualizou. E assim por diante. Não necessariamente elas vão se intercalar. Aqui elas estão se intercalando. Mas não necessariamente vai ser o caso. O que eu quero garantir é que se ela for atualizar, ela termine de atualizar antes dela mesma ou da próxima thread entrar. A gente pode ver que aqui, na maioria dos casos, elas se intercalaram, né? A thread 1, da thread 0, da thread 1, da thread 0. Aqui aconteceu da thread 0 executar, vai atualizar, atualizou, e ela vai executar, atualizar, atualizou de novo. Então, nesse caso, ela executou duas vezes. Não é um problema. Não é um problema porque esse modificador só me garantiu que eu não deixaria duas atualizando ao mesmo tempo. Então, eu já tenho um monitor. Com uma única palavra no meu código, eu já tenho um monitor. Tá? Mas digamos agora que eu quisesse intercalar as threads. Digamos que eu quisesse que uma atualizasse e a outra atualizasse só depois que a primeira atualizou. Ou seja, eu não quero deixar uma thread entrar duas vezes seguidas no método. Se ela tentar entrar a segunda vez no método e não for a vez dela, eu quero que ela bloqueie. Então, para isso, eu posso resolver agora essa pequena modificação que eu acabei de inventar. Eu posso fazer isso usando o wait e o notify. Então, por exemplo, eu já tenho convenientemente uma variável turn aqui, tá, que eu inicializei em 1. E eu quero alternar o turn. Eu quero dizer que uma hora uma thread executa e a outra executa, mas eu só quero que quem execute seja a thread que tem o turn corrente. Então, se a variável turn desse meu objeto monitor for diferente de quem está me mandando o ID no update, ou seja, se não é a vez de quem me mandou o ID no update, eu quero que ela espere. E daí eu vou usar o método wait. Tá? O método wait vai bloquear. Para bloquear, ele vai funcionar porque ele está dentro de um bloco sincronizado. Mas digamos que era a vez da thread. Era o ID que veio, era o ID do turn esperado. Então ela não bloqueia, ela executa, só que aqui eu quero passar a vez para outra thread. Como é que eu faço passar a vez para outra thread? Bom, primeiro eu vou mudar o valor de turn. Tá? Então, para mudar o valor de turn, eu tenho que passar ele, eu vou incrementar em 1 aqui, né? Se era 0, eu vou passar para 1. Só que eu vou fazer um mod 2, né? Porque se era 0, eu vou passar para 1, mas se era 1, eu quero passar ele para 0, né? Então, se fosse 1 mais 1, 2, mod 2 passa para 0. Então, se for 0, passa para 1. Se for 1, passa para 0. Então, eu mudei o turn. E, caso haja alguém bloqueado porque não era o turn dele, eu vou notificar agora. Vou dizer assim, ó, se tem alguém bloqueado, tá aí, ó, pode desbloquear usando o notify. Vou acordar. Se não tinha ninguém bloqueado, o notify vai ser inócuo, ele não vai fazer nada. E com essa modificação agora, com esse wait e com esse notify, eu consigo o comportamento que eu queria, que é ter uma intercalação perfeita entre as threads. Então, se eu rodar de novo, o que vai acontecer agora vai ser que eu tenho a thread 1 executa, porque eu comecei com o turn em 1, né? Eu tinha definido o turn em 1, daí a thread 0 executa, e agora a thread 1 executa, daí agora a thread 0 executa, daí a thread 1 executa, e assim por diante, agora elas vão se intercalar perfeitamente, porque se uma thread tentar executar duas vezes seguidas, como no exemplo anterior, ela vai ser bloqueada nesse wait, até que a outra thread passe a vez para que foi bloqueada e de fato acorde ela. Certo?
Então, só para finalizar, então, alguns comentários finais. Nessa implementação que eu mostrei, existe uma única fila por objeto sincronizado. E existe um único objeto sincronizado, tá? Pelo menos na implementação de monitores padrão do Java, existe um único objeto sincronizado. Como eu mencionei, eu vou resolver de novo. Eu posso usar bibliotecas, onde eu posso criar um número arbitrário de objetos. E a fila, ela tem a semântica FIFO. Tá? Um outro ponto importante de mencionar é que o Java implementa a semântica signo e contínuo. Eu já tinha mencionado isso na aula teórica também. Então, como a thread que sinaliza, ela continua a executar depois que ela fez o signal, ou melhor, depois que ela fez o notify, ela continua a executar até terminar o bloco sincronizado. Então, pode acontecer que a condição que ela utilizou para acordar uma thread talvez não seja verdadeira quando aquela thread que foi acordada voltar a executar. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o problema não acontece porque eu só tenho duas threads. Mas o que acontece é que uma thread bloqueou quando não era a vez dela. Ela bloqueou. Quando a thread que acordar fizer o notify, quando outra thread executar, passar a vez e fizer o notify, a thread que tinha sido bloqueada, ela não volta a executar imediatamente. Ela volta para a fila de entrada do monitor. Como eu só estou com duas threads, obviamente ela vai conseguir entrar direto. Agora, se eu pensasse um exemplo com várias threads, entre ela ser acordada e ela conseguir entrar de novo no monitor, talvez alguma condição tivesse sido modificada. Por isso que, por padrão, sempre se usa o while. Porque o while indica que o comando exatamente posterior ao wait vai ser um novo teste da condição. Se eu tivesse usado um if aqui, o comando posterior ao wait seria esse print. Só que isso é muito perigoso no Java, porque quando uma thread é acordada, a condição talvez não seja mais verdadeira. Aquela condição usada quando ela foi sinalizada talvez não seja mais verdadeira, porque alguém pode ter entrado no monitor antes dela. Então, por padrão, se usa um while aqui para retestar a condição quando uma thread é acordada. Isso porque o Java usa a semântica signo e contínuo. Outro ponto é que o Java usa a semântica de monitores alinhados closed call. Então, se eu tiver no monitor, adquirir o lock dele e fizer uma chamada a um método de outro monitor, eu vou manter o lock do primeiro. Eu vou adquirir o lock do segundo e vou manter o lock do primeiro. Tá? Então, tem que tomar cuidado com deadlocks nesse caso. E eu acho que esses aqui são os comentários principais que eu queria fazer. E essa aqui é a leitura adicional para a aula de hoje. E eu vou encerrar.